Quem sabe respirar no ar de minhas alturas deve aprender a ocultar-se. Quem não sabe se disfarçar, quem não sabe se calar, não pode ser grande. Silêncio como digestão. As coisas mais elevadas devem demorar-se. Devem vir lentamente até nós. Apenas aquilo que não tem valor vem logo pronto de uma vez. Nietzsche demonstra nessa frase que tudo que é acessível, que está de prontidão, esperando algo ou alguém fácil demais, tende a ser desvalorizado. Porque é fácil, está lá sempre, e as pessoas vão se acostumar a usá-lo quando quiserem. Se você diz sim, se fala muito, se torna a sua presença de fácil acesso, logo será só mais um. Alguém que está sempre lá, sempre pronto para ajudar ou para servir como distração. Por isso algumas pessoas te abordam quando querem, ganhando a sua atenção e depois fingem que não te conhecem, tratando-o mal na frente de outros. Porque quando você é uma boa opção de distração, te usam, folgam para o seu lado. Quando não é, te esquecem. Logo, pare de dar passos rápidos. Pare de estar sempre disponível para todos. Em mais uma dessas tentativas ridículas de pertencer e agradar. Seja você. Seja o seu universo. Não faça quando querem. Não fale quando esperam. Não reage enquanto te observam. Seja oculto nesse sentido. Não a ponto de se isolar por completo ou não agir em nenhum momento, mas a ponto de, nos momentos oportunos, reagir e agir com precisão. Pois no momento, durante a situação, o que deve fazer de primeira é analisar, refletir, pensar sobre os detalhes, as circunstâncias, praticamente digerir a vida a partir do silêncio, para que assim você demore, e não um ato de demorar causando um atraso, mas um ato de demorar-se para que estabeleça o seu posicionamento com excelência e no momento correto, criando a sua jogada. Ou falando o que deve na circunstância precisa. É assim que funciona a valorização. Nos momentos inesperados ou nos instantes que será benéfico para ti e não para os outros, você segue o rumo individual. Agora, caso tentem te pressionar, fazer no tempo deles, exigirem de ti, esqueça. Pois você só deve avançar nesse rumo quando tiver requisitos que te deem certeza sobre os acontecimentos. É uma questão de se elevar a partir de um raciocínio limpo e organizado, justamente porque deu tempo e espaço necessário para trabalhar bem com a sua mente. Agora, o que você espera quando fala rápido? Quando reage sem pensar? Quando cede às pressões sociais e se torna vulnerável perante os outros? Porque folgam para o seu lado e não te respeitam o suficiente. Como espera que as pessoas te respeitem se você está sempre lá? Com um acesso fácil, uma postura sem jeito, uma mente que foi programada para dizer sim, em vez de pensar em si mesmo. Ao meu ver, se você ainda se influencia fácil pelas pessoas e não consolida o teu próprio valor, é porque não tem a mínima ideia de quem é. Não sabe digerir a vida, porque ainda não entende o básico do próprio caminho. Pense nisso. Sem ressentimentos.
Aquele que garante força não precisa justificar nada, não procura desculpas, não culpa ninguém, não se explica. Se errou, tem a simples ação de se levantar, sem mais nem menos. Se fez algo de errado, irá se redimir com honra e continuará o teu rumo. E se não se sente bem, buscará o porquê desse desânimo e angústia, sem reclamar, sem lamentar, pois lamentações não trazem nada a não ser energias ainda piores. E reclamar só tende a perturbar ainda mais a mente. Portanto, ter ressentimentos, guardar rancor, querer de todo modo jogar a responsabilidade para outra pessoa ou algo ao seu redor, são atitudes covardes, não com os outros, mas consigo mesmo. Por que se tratar tão mal assim? Para que agir de um modo que você só irá se auto-sabotar a longo prazo? E qual seria o sentido de atrapalhar o seu próprio caminho com essa ideia de ignorar o seu verdadeiro erro e problema, para se concentrar em ilusões e pensamentos bestas? Por que você não investiga o que realmente dá de errado com a tua vida? Tem medo de enxergar a própria culpa? Tem receio de perceber que, no fim, foi você quem agiu na irresponsabilidade? Pois é, entenda uma coisa. É óbvio que boa parte do que já sofreu foi por conta de incongruências e inseguranças suas. Mas essa é a beleza da vida. Sofrer para aprender, se quebrar para depois se reerguer. É isso que traz força, dedicação e caráter para o indivíduo. Mas se só fica aí, se lamentando, dando uma de vítima, perguntando ao universo por que aconteceu isso e aquilo, qual é? Não desabafe, não se explique, só corrija o erro, só compreenda as reais razões da dor, pois caso entenda os princípios do sofrimento e os detalhes da sua fraqueza, você, nessa meditação silenciosa, aprenderá e te ensinará ao mesmo tempo tudo o que necessita para consolidar a tua essência e desenvolvimento. Quem tem propósito enfrenta qualquer coisa. Pense comigo o seguinte: se a pessoa não tem uma visão do que ela deve se tornar e do porquê ela deveria alcançar tal nível, então tudo o que ela fizer não terá força, não terá um real valor ali inserido para que aconteça. E é o que boa parte das pessoas vivem. Elas vivem caminhos vazios, lotados de desejos genéricos e impulsivos, sem um pingo de vontade e plano real. Querem tudo que visualizam nas redes sociais ou na vida dos outros. Querem tudo aquilo que o mercado dita para elas desejarem. Mas não há alma ali, não há personalidade, não há propósito formado. Não há um rumo único. Na cabeça desse pessoal só existem impulsos e vontades genéricas que as movem de um jeito vazio e ridículo. Por isso Nietzsche dizia que, se temos o nosso próprio porquê da vida, podemos enfrentar quase todo como. Se você sabe quem deve se tornar e o porquê deve se tornar, se você entende suas reais vontades e se livra dos desejos inúteis, ganha clareza, ganha força em seu rumo, enxergando melhor o que precisa fazer para conquistar significado de vida. E essa é a força de que tanto precisa agora. Sério, não fique atrás de dinheiro como um desesperado, ou querendo coisas materialistas e genéricas. Olhe bem para a vida, olhe bem para si mesmo, e pense no que é melhor para você agora, nas suas reais necessidades, naquilo que te faria feliz por alguns minutos, que te traria satisfação, real satisfação, naquilo que te falta para valer.
tanto em quesito material como também na sua essência. Porque quando você compreende essas ausências e falta de visão, vai por mim, você se eleva conforme alimenta um propósito. E nesse caminho individual e valioso, você atrairá tudo o que queria antes, só que de um jeito fácil, pois dinheiro, por exemplo, se conquista naturalmente quando você tem definição daquilo que quer e deseja ser. Falar menos é reservar a sua energia vital. Já discutiu com as pessoas a ponto de depois se sentir exausto, até com dores fortes na cabeça? E discutiu, falou, argumentou de novo, tentou aumentar o tom de voz, e no fim toda aquela falação, todo aquele gasto de energia tentando convencer a pessoa não adiantou de nada. Pois mesmo que a pessoa concordasse com você, no final, essa razão que ganharia não mudaria em nada, não traria benefícios para a sua vida, pois esse é o ponto. Hoje as pessoas discutem e perdem a paciência para coisas que, concordando ou não, ganhando ou não o debate, não trará nada de novo. Nenhuma conquista, nenhum agrado, nenhum aprendizado, nada. Já que certos assuntos são inúteis de discutir, ainda mais com pessoas que estão contaminadas mentalmente com o que chamamos de idiotice. Entenda, você anda em círculos, anda e não chega a nada. Depois, está lá em casa, prestes a dormir e percebe que tem tantos problemas que você adiou, tanta coisa que realmente poderia mudar agora, mas fica aí, discutindo e gastando energia com o que não pode fazer nada de fato. Bom, espero que essa mensagem tenha te ajudado. Se gostou do vídeo, deixa aquele like, por favor. Aliás, se ainda não for inscrito no canal, tá esperando, se inscreve aí. Afinal, ajuda muito, não custa nada também, beleza? Muito obrigado pela atenção e até mais.